O que nós vamos falar aqui é sobre essa verdade. O caminho é a ilustração de direção. Podemos ter caminhos diversos, estradas de pedra, de barro, de asfalto, caminhos largos e prontos. Mas o que nós vamos entender no Evangelho, obrigado, Tomás, que Jesus, ele é o caminho estreito. Estreito nós vamos entender como o quê? Mas e gosto sempre de falar que o Evangelho, ele é uma contradição para nós. É ilógico. Por isso que a Bíblia vai falar que o homem natural, ou o homem carnal, ele não vai conseguir discernir das coisas espirituais. É impossível. E às vezes pensamos que quando falamos do homem carnal, nós estamos falando do homem mundano. Mas nós somos carne, alma, carne, corpo, né? Humanidade, alma e espírito. Caminhamos constantemente nesses três estados, diariamente, como se a todo momento estivéssemos fazendo escolhas, se andamos na carne ou no espírito. Como diz Paulo, essa guerra infindável. Até quando? Até que a gente saia desse estado corruptível. Então é natural. É natural que nós venhamos escolher o caminho mais fácil. É humano. A ciência vai explicar isso. E parte do nosso cérebro, para a sobrevivência, ele vai escolher sempre o que é mais fácil. Por isso que nós ganhamos as barriguinhas, por isso que engordamos. Porque isso é um estado de preservação. Porque nos alimentamos mal. E como o nosso corpo está completamente desregulado, ele vai tentar nos proteger. E ele vai acumulando. Por quê? Para que tenhamos energia se por um acaso faltar. E qual é a estratégia? Temos aqui um fisiculturista aqui, Júnior. Qual é a estratégia que sempre usa? Você vai sempre alimentando de 3 em 3 horas, com a porção correta, para que o seu cérebro entenda. Ó, pode ficar tranquilo, não precisa estocar, tô certo? Terei 10. Assim também são com as outras coisas. Naturalmente, nós vamos escolher pelas coisas mais fáceis. Diante do açuquinha, diante do docinho, comer ou não comer? A gente já sabe. A parte alta de nós, a parte intelectual nossa, ela já chegou no entendimento que não. Mas o que fazemos? Respondemos com os nossos desejos. Sim, mais uma vez. Sim, de novo. Agora analise você. Eu estou falando só de alimentação. Um tema que crente não gosta de falar. Ele gosta de falar da cerveja, porque todo mundo aqui já abandonou. Mas não gosta de falar da alimentação, porque esse é o calcanhar de Aquiles nosso. 2. E às vezes até usamos isso como uma brincadeira.
tudo bem. Mas precisamos entender que essas concessões é um padrão de comportamento instaurado em nós e que pode resultar, muito provavelmente, em outras esferas da nossa vida, onde nós estamos constantemente dizendo sim para os nossos sentimentos, dizendo sim para as nossas emoções, dizendo sim para os nossos desejos humanos. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Amor. O que a palavra de Deus vai dizer sobre o amor? Qual é o padrão do Evangelho? E devemos amar uns aos outros. E devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E posterior a isso, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E como a Bíblia, como a palavra de Deus, ela vai dizer que nós seremos identificados como seguidores de Cristo. É pelo título? Apóstolo, missionário, presbítero, profeta? Não. São pelos bens, pelas vitórias, pelas conquistas. Essa é a nossa geração. Entendemos que aquele que está bem financeiramente, ele é abençoado. Só que esquecemos que o diabo também dá. Esquecemos que ele tem isso como estratégia. E tá lá, a gente, tudo bobo. Oh, meu Deus, que bênção. Só portas abertas. Porque a pior queda que pode existir na vida de um homem é cair para cima, é cair subindo. Entende isso? Cair subindo, cair vencendo. Está recebendo bênção atrás de bênção. Mas é uma vida desgraçada, completamente oposta ao Evangelho. Como podemos dizer que isso é bênção, se nos afasta do verdadeiro Evangelho? Então, como a Bíblia diz que nós seremos reconhecidos como discípulos, não é pela nossa vestimenta, não é pelo nosso crentez, não é porque você mudou muitas coisas, é pelo amor. Jesus disse: vocês serão reconhecidos como meus discípulos pela forma que vocês amam. Eita. A pergunta é: somos discípulos? Hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é reconhecida pelo amor? Ou vibramos quando o nosso irmão é derrubado? Ou torcemos e nos alegramos quando o nosso irmão está caindo? E olha lá. Ficou sabendo? Caiu. Falei, ali era fachada, rapaz. Viramos canibais. Canibais que comem uns aos outros, devoram uns aos outros,
porque é o maior instinto selvagem de sobrevivência que pode existir na espécie. É um canibalismo. Como não sofremos, como não choramos com o choro do outro? Estava falando com um irmão esses dias, que Deus tem me ensinado. E eu disse para ele: se Deus tem me ensinado, é porque eu ainda não sei. E nós chamamos e usamos esse termo: irmão, irmão, irmão. Ô irmão Léo. Mas nos relacionamos como indústria, como empresa, como concorrente. Mas é meu concorrente, porque eu quero ser o líder do mundo. Luiz é o meu concorrente. Marcelo é o meu concorrente. Eu quero ser cara do... Onde nós nos perdemos? Estamos o tempo todo estudando, para que venhamos ter conhecimento, sendo a primazia do Evangelho, a coisa elementar do Evangelho. Nós não queremos perder tempo raciocinando. Passamos horas estudando, e não há problema nisso, mas estudando uma nova teologia e criando um novo formato para atrair as pessoas para ouvir o Evangelho. Porque precisamos de novidade, precisamos de um novo formato. Mas poderíamos ficar uma vida inteira pregando a mesma coisa, sem mudar a página, e ainda assim sairíamos saciados, sairíamos desesperados para encontrar esse lugar em Cristo. É isso que nós viemos fazer aqui. Encontrar esse lugar em Cristo. Porque a graça, ela não serve apenas para nos salvar. E hoje se diz: está pago, pode viver como quiser. Mas a graça é a ferramenta necessária e única, exclusiva, para que possamos alcançar esse nível de amor, esse nível de mentalidade, esse nível de compreensão, esse nível de mudança interna. Sem ela é impossível. Por isso precisamos buscá-la constantemente. Porque você, eu, todos nós, desculpe o termo, não valemos nada. Pense você que é melhor do que a prostituta, não, meu irmão. Pense você que com seus atos de bondade você vale alguma coisa, não. Porque diz a Bíblia que você está condenado. Só há uma oportunidade. Para você, para a prostituta, para o assassino, é a mesma condição. Às vezes ficamos nessa, pensando que somos melhores um do que os outros. Talvez porque compreendemos parte, um pouquinho a mais. Já nos sentimos grandões. Mas na verdade, todos miseráveis, destituídos da glória de Deus,
possível de entrar. Apenas pelo caminho estreito. Unicamente pelo caminho estreito. E aí o que nós queremos fazer? Queremos alargar o caminho. Queremos facilitar o caminho. E aí o caminho às vezes é cheio de pedra. Estamos descalços. Mas nós queremos andar num gramado. Queremos andar numa pista de corrida. Queremos andar em lugares que não causam dor e sofrimento. Mas é a dor e o sofrimento uma das maiores ferramentas para nos levar até. Então o que temos que pedir? Para que Deus nos dê condição de, diante da dor, entender que é Ele nos atraindo para Ele. Amém? É a verdade. Meu Deus, esse foi só o caminho. O que é a verdade? No mundo do relativismo, no mundo onde a Rani tem a verdade dela, o Tomás tem a dele e eu tenho a minha. Que confusão é essa? Até para entender o que é verdade está difícil. Porque se tem duas ou mais verdades, já não existe verdade. A verdade, ela é uma, ela é única, ela não é minha, ela não é sua, ela é uma. E essa verdade, ela tem nome: Cristo. Ele é a verdade. O que fazemos então? Lemos para quê? Oramos para quê? Buscamos para quê? Para que a verdade ilumine a nossa mente. Para que a verdade ela venha nos despir de toda mentira, de todo engano, de toda fantasia que foi criada por nós, pela cultura, pelos nossos pais, avós, ou seja lá por quem te criou, por quem me criou, que disse: você é lindo demais. Não existe ninguém melhor do que você. Você está certo sempre. O errado é o seu amiguinho, ele que te influenciou. Ele é a verdade. A nossa busca é para que essa verdade venha nos encontrar, para que essa verdade ela venha acender em nós a luz que há em Cristo. E quando essa verdade chega, meu irmão, quando ela chega, não é quando uma verdade, é quando a verdade chega. Se prepara, porque vai ruir tudo. Porque Jesus, ele tem um costume de não construir sobre o velho. E é difícil, porque nós temos 30, 40, 20, 50 anos de crente, mas talvez nunca nos deparamos com a verdade. E o que a Bíblia vai dizer? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer não é ouvir falar. Porque o que é libertação, gente? Concretamente falando, se nós estamos
vivendo aprisionados, vivendo encarcerados, vivendo escravizados. De fato, não há libertação. E aí você está dizendo para você mesmo: eu sou liberto em nome, oh aleluia. Olha os frutos, olha os fatos, olha a vida, olha a mente, olha o coração. Porque o que contamina o homem, diz a Bíblia, não é o que entra, é o que sai. E a Bíblia está dizendo: presta atenção o que está dentro, porque está podre e precisa ser retirado. Aí alguns vão se ofender: como assim? Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou ministro. Está podre, porque está todo mundo vendo, está todo mundo sentindo o cheiro da podridão. Mas ninguém tem coragem de chegar até você e mostrar. Porque primeiro você criou um sistema de autodefesa. Claro, para não ser revelado, porque vai dar trabalho abandonar e mudar tudo isso. Bota a vestimenta do santo, a Bíblia do santo, o linguajar do santo, mas está muitas vezes vivendo como um sepulcro. Aparência aprovada, interior podre. Por que devemos falar dessas coisas? Por que não falamos um pouquinho de bênção? Por que não fazemos aqui uma campanha de vitória e atravessamos a porta? Porque nós queremos reinar com Cristo na glória. Porque o que nós queremos aqui é a eternidade, e não esse século, e não esse mundo. Porque o que queremos verdadeiramente está após a morte, não agora, mesmo que seja necessário perder tudo, porque esse tudo é nada comparado à promessa que nos espera. Então, o que nós temos construído, o que nós temos construído, mentiras, enganos, uns para com os outros, para que o Léo me elogie, para que o pastor Wesley me elogie. Gente, que pequenez, que insignificante isso que você pensa a meu respeito. Com todo respeito, não significa nada, porque eu estou preocupado com o que ele pensa a meu respeito. Vamos parar de nos enganar os outros, porque o tempo, meu irmão, esse não para, esse não perdoa, esse não dá para você controlar. E talvez estejamos fazendo planos futuros, mas como eu estava falando hoje com um amigo, eu nem vi essa cena, mas fiquei sabendo. Viu o rapaz nos Estados Unidos que tomou o tiro pregando o evangelho? Com certeza esse jovem tinha muitos planos, com filhas pequenas, mas o seu tempo findou. Quanto tempo você tem? Quanto tempo eu tenho? Sabemos. Quando estamos diante dessa verdade,
O nosso maior arrependimento é por não entender isso hoje. Eu choro porque eu perdi muito tempo nas minhas mentiras. Eu perdi muito tempo nos meus próprios entendimentos. Eu perdi muito tempo no engano. Obrigado, Gabriel. Eu perdi. E hoje a minha oração é: Senhor, eu quero redimir esse tempo. E outro dia eu estava orando com a Giza em casa e eu disse que os próximos 40 dentro de mim veio bem forte. Talvez eu não tenha nem mais um. Estou pensando em 40. Louco. Doido. Desperta. Faça o que tem que ser feito hoje. Peça perdão a quem tem que pedir hoje. Conserte a sua vida hoje. Porque amanhã pode não dar mais tempo. Você lembra aquele filme Matrix? Eu lembrei. Foi o cinema. Matrix tinha uma cena clássica. Que Morfeu aparece para o Neo. E aí tem os caras da teoria da conspiração aí que vão gostar. E aí tá ali. Pílula azul, pílula vermelha. Se você tomar a pílula vermelha, seu entendimento vai ser aberto. E nunca mais você vai conseguir ficar cego para essa realidade nova que vai se abrir para você. Mas se prepara, porque não é fácil. Mas se você quiser continuar com o que você já está acostumado, como o pastor Wesley prega aqui, com o velho, o que nós já estamos adaptados, a vida está até ruim, estamos cheios de prisões, não conseguimos avançar 5 centímetros, mas tá bom, Senhor, mexe, deixa assim, eu já me adaptei. Porque o novo dá trabalho. Então toma a pílula azul, continua com a pílula de açúcar aí, finge que está tomando remédio e que nada muda, porque não tem confronto. Se não tem confronto, não tem mudança. Qual foi a última vez que você foi confrontado aí por alguém? Muito tempo? Ih, meu, começa a orar. Está parado no tempo. Ninguém te confronta. Tem aqueles que, ai daquele que confrontar esse ungido. Meu Deus, vira uma fera. E aí, é claro, né? A gente também não é burro, né? Vai confrontar um ungidão. Ó. Existe um ensinamento que Jesus dá, que é: a gente só deve entrar onde a porta está aberta. Aí, conselheiro aí, ó, psicólogo. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, aí a gente vai arrombar as portas todas. Se quiser, se abrir a porta, para quem você pode abrir a porta? Óbvio que não é para qualquer um. Óbvio. Vai até piorar. Mas tem que ter um, gente. Tem que ter um. Pelo amor de Deus. Você acha que você pode caminhar sozinho? Você é tão autossuficiente assim? Que você não vai abrir o seu coração para ninguém? Você não vai permitir ninguém te mostrar o seu erro?
Pode o homem reconhecer os seus próprios erros? Infelizmente, vamos passar anos poxa, era muita coisa. O que nós vemos na parábola da dracma perdida? Nós vemos um padrão ali. Nós vemos uma mulher que ela tinha 10 dracmas. E ela perdeu uma. E essa mulher perdeu essa dracma onde, gente? Dentro de casa. O que nós estamos procurando fora, não está fora, está dentro. E aí ficamos buscando, como eu falei no início, é nas riquezas, é no sucesso, é na família, é no casamento, nos filhos, nas realizações. Estamos buscando, estamos desesperadamente querendo preencher a nossa vida, o vazio existencial da nossa vida, com as coisas que estão fora. Mas Deus colocou a solução dentro. Porque o reino de Deus não está aqui, ou ali, ou lá, acolá. Ele está dentro. E o que essa mulher precisou fazer? Acender a luz. Acender a luz é a verdade. O haja luz. Porque onde há luz, não há trevas. Acenda a luz de Cristo dentro da sua consciência. Esse conhecer a verdade que eu citei antes, é quando a palavra de Deus, ou seja, a luz, ela vai revelar para você mesmo. Às vezes pensamos que conhecereis a verdade é conhecer teologicamente, tecnicamente. Mas conhecer a verdade é fazer equivalência, como eu estou fazendo aqui desde o início. O padrão do mundo é vingança. Eu ando nesse padrão. Mas a verdade diz que é o perdão. Faz aí a comparação. Você tem mais perdoado ou mais amado? O padrão do mundo é desejar a derrota do meu adversário. Irmão, adversário. Irmão, adversário. Mas o padrão de Deus é chorar com os que choram. Diante dessa verdade, diante de nós, como um espelho que mostra o reflexo, começaremos a entender o que precisamos abandonar. Outro dia eu também estava conversando com um amigo, e ele falou: eu estou restaurando os meus altares, ou algo semelhante. E aí me veio algo: o que nós temos levado nos altares? Que sacrifício nós temos levado nos altares? O que nós temos sacrificado? Se nem sabemos o que há de mal em nós. E se não sabemos o que há de mal em nós, o que levaremos até o altar para ser sacrificado? Palha, mentira, engodo, como eu falei. O que o Espírito Santo espera de nós, irmãos? Verdade absoluta, concreta, confissão, arrependimento. Entregar o que há de pior em você. Você é um egoísta. Você é maldoso. Você é
avarento, mentiroso. Cada um faça a sua lista. Não é escondendo que nós vamos crescer. Não é fingir que nós não estamos vendo que nós vamos crescer. E tudo bem que existem coisas tão enraizadas, tão profundas, que nós nem sabemos que nós temos. Que nós nem conseguimos ver, porque é um comportamento tão natural, e por isso a misericórdia de Deus vai alcançar. Mas aí é que está o segredo do pastoreio, do discipulado, do amigo que fala: meu irmão, tu tem um caráter corrompido, irmão. Não perdoa, irmão. Tu é falso praga, irmão. Bora se arrepender, cara. Não no intuito de julgar o outro, mas no intuito de levá-lo até Cristo. Porque uma vez que essa luz acende, nós vamos perceber isso. Depois que a luz foi acesa, o que nós vamos ver? Lixo, sujeira. É o que tem escondido os tesouros que foram colocados dentro de nós. Lixo e sujeira foram colocados dentro de nós também. Corromperam o nosso imaginário, mudaram a nossa mentalidade e nos programaram de forma errada, desde tiquititinho. É um padrão difícil de mudar, muito difícil de mudar. Por isso, quando há um confronto, há uma divergência. Mas, como eu disse, não importa o que você pensa, não importa o que eu penso, o que importa é a verdade. Então examine-se, traga luz à escuridão e examine-se, anote, ouça, busque incessantemente por isso. Não relute, não se defenda, seja vulnerável, permita isso, porque após isso, você vai tirar esse lixo. Esse lixo você vai levar para o altar. A impureza, a malícia, a maldade, a inveja, o desejo carnal, seja por qualquer outra coisa. O egoísmo, a lascívia, a avareza, a fé enganosa e tantos outros pecados, o orgulho, a vaidade, a soberba, a gula. Traga para o altar e queime isso. Não sacrifício de louvor. Queime a maldade, queime o pecado que há dentro de você, há dentro de nós, para que possamos verdadeiramente ser purificados, limpos. Aí sim, somente aí, nós encontraremos a verdadeira, a única vida que possa existir. Não é a minha vida, não é a sua vida, não é a vida dos filósofos, nem dos teólogos, nem dos historiadores, nem de pastor nenhum. O problema é a verdadeira vida, a vida em Cristo, porque o que Ele nos promete, que Ele nos daria vida e vida em abundância. E qual é o maior sentimento que nós vivemos, irmãos?
O medo de ir para o inferno, medo disso, medo daquilo, medo de morrer, medo de outro, medo. Viemos para a igreja por causa de medo, não saímos da igreja por causa de medo, fazemos não sei o que lá por causa de medo. Completamente perdidos. Não é essa vida que Cristo tem para nós. Amém? A vida de Deus em nós. Precisamos então o quê? Precisamos estar conectados à videira. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui na igreja, mas nós estamos como um galho solto. Já viu aquele galho? Lá no instituto tem um monte de galho lá. Lá no chão, tá verdão, tá bonitão. Passar os dias ele... Você pisa e quebra ele. Seco. Tá sem vida. Sem vida, sem fruto, sem evidências. Vamos parar de uma vez por todas de pensar que as evidências desse mundo são as evidências do Evangelho, as evidências do Espírito Santo. É amor, paz, longanimidade, bondade, esperança, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos que geram através da vida de Cristo em nós. As pessoas têm se alimentado de nós. E se tem, o que elas têm comido? Vingança, ódio, rancor, julgamento, condenação, peso. Precisamos falar mais sobre isso. Porque, como eu falei, não podemos vir aqui para perder tempo com as demais. Precisamos pedir ao Espírito Santo para que Ele revele verdadeiramente que nós precisamos abandonar. Graças a Deus, o nosso Pai, Ele é misericordioso. E Ele não revela tudo para a gente. Porque se Ele revelar tudo, meu irmão, a gente entra em colapso. Mas a vida de santificação é uma vida de constante pureza e arrependimento. Nós não chegamos a lugar nenhum. Estamos a caminho de. Por isso estamos constantemente. Parabéns, parabéns. Você parou de beber. Parabéns, parabéns. Você parou de se drogar. Parabéns. Você não é mais um prostituto, idólatra, pervertido. Parabéns. Mas eu quero te dar uma notícia: ainda não acabou. A obra continua dentro de você. Pelo menos deveria continuar dentro de nós. Porque fingimos que chegamos no fim, se ainda estamos no início. Qual o mérito, qual o benefício que há nisso? A quem estamos querendo agradar com essas atitudes? A Deus, que nos conhece antes mesmo de sair a palavra da nossa boca. Arrependa-se, porque
porque ainda há esperança para você. Enquanto a vida, há esperança. Fique de pé, feche os seus olhos.